Seja bem-vindo a mais um projeto de casa nesse canal. Se você está em busca de inspiração para uma casa térrea, uma casa compacta, uma casa barata, eu, se fosse você, ficava neste canal, na verdade nesse vídeo mesmo. No canal você se inscreve, tá? Para você acompanhar sempre os nossos conteúdos, toda segunda-feira às 18 horas. Corações, deixa eu já começar o vídeo esclarecendo uma coisinha aqui. A gente vem falando sobre o preço de reformas, o preço de decorações. Eu falei casa barata, mas não tem casa barata, tá? Ela é mais barata do que uma casa de sobrado, ela é mais barata do que uma casa que tem uma estrutura muito avantajada, mas construir não é barato, tá? Ponto. E aí o que a gente precisa entender também? O Estúdio M4 não faz projeto alto padrão. Aqui no nosso escritório, já há muito tempo, o nosso público não é um público classe AA, AAA. Não é esse público que a gente atende. E aí quando chega na minha mão a oportunidade de fazer uma casa de 155 metros quadrados, minha alegria, vocês nem imaginam. Então a gente tem hoje uma casa térrea, com corpo, a área útil, com 155 metros quadrados. No total, a gente vai ter 233 metros quadrados, considerando a área de garagem, a área de varanda e os avanços. Então, hoje, a minha intenção é mostrar para vocês esse projeto muito fofo. Olha que gracinha que ficou! Mas também falar um pouquinho para você que está pensando em sonhar com a sua casa, para que você entenda o que é uma casa que tem uma estrutura mais barata e o que é uma coisa da sua ideia, do seu sonho que onera o seu orçamento. Combinado? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje ao longo da apresentação dessa casa. O primeiro ponto, que é claríssimo aqui na nossa planta, é que você vai ver que eu fiz depois. A Alice detesta quando eu falo, mas Alice, olha aqui, ó, usei rascunho para imprimir, mas coloquei aqui para eu me guiar enquanto eu falo com vocês, mas vou fazer no iPad aqui do nosso padrão, bem bonito. Bom, bonito não é porque eu faço aquela bagunça no iPad, mas enfim. Primeira coisa que você vai perceber é que a casa, ela não é ortogonal. A gente tem um L com cara de W, não, mentira. A gente tem essa perna da casa que tá paralela à lateral do terreno, que é um terreno trapezoidal. Então a gente tem uma lateral angulada e a gente decidiu que a melhor forma de implantar a casa era fazer uma perna paralela a esse muro. Por isso a gente tem essa estrutura que você está vendo aí, em que a gente vai ter esse L aberto, com um ângulo aberto. Isso gera algumas dificuldades de projeto, mas a gente assume essas dificuldades, afinal, o cliente pagou a gente para isso, para a gente resolver esses problemas, mas a gente faz com que a área atrás da casa fique mais ampla. Se a gente fizesse a casa ortogonal, a gente quebra o terreno em 2 volumes e aí a gente perde área útil na parte do terreno. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que a gente tem? O corpo da casa vai estar primordialmente nessa parte que está em ângulo, mas paralela ao nosso terreno, e essa lateral toda aqui, ela é a lateral oeste. Portanto, tudo que tiver nessa fachada precisa ser protegido, tem que ter mais cuidado, e a gente vai valorizar a fachada oposta, que é essa aqui, ó, a leste, para colocar a abertura dos quartos. Esse é o primeiro ponto da gente entender o posicionamento da nossa casa, certo? Isso, claro, porque todo sol poente vai ser um sol mais desagradável para a nossa casa, tá bom? E aí, o que a gente decidiu fazer? Ó, na fachada oeste, a gente tem área de serviço, a gente tem um jardim importantíssimo para esse projeto, já eu explico melhor. A gente tem um banheiro social, escritório, embora a gente tenha aqui o escritório como um ponto de trabalho, virar o escritório para oeste é melhor do que a gente virar um quarto para oeste. E aí, ao final, você olha e fala assim, ih, Mira, acabou de mentir, olha aqui a suíte virada para oeste. Não. Tá vendo que essa fachada aqui é cega? O que a gente diz quando a fachada é cega? É uma fachada fechada. Efetivamente, o que a gente tem aqui, ó,
é a janela virada para a fachada norte. Já na outra fachada, a gente vai colocar os demais quartos da família. A gente vai ter aqui, ó, uma solução de quase semi-suíte, e aí eu te explico, ó, a gente tem um quarto aqui, o outro quarto aqui, idênticos, simétricos. Sempre bom a gente ter a coisa da simetria quando tem irmãos, né? Que aí não tem o negócio da briga, todo mundo tem a mesma área, a mesma disposição, tudo igualzinho. E aqui no meio, a gente decidiu fazer um banheiro social, tá? Por que um banheiro social e não um banheiro voltado para os quartos? Por uma decisão dos clientes. A gente sentou com os clientes para entender o que faria mais sentido aqui. Eles decidiram que faria mais sentido um banheiro voltado para o corredor do que a mesma solução do banheiro voltado para os quartos. Isso é absolutamente uma decisão dos clientes. O que a gente fez aqui nesse cantinho a propósito? Criamos uma claraboia, que é isso que você está vendo aqui, de maneira que esse corredor vai ter uma iluminação superior e a gente não tem, nesse corredor que está aqui, ó, bem no meio da casa, a gente não tem escuridão. A gente tem claridade através da claraboia. E por fim, a gente tem aqui nessa fachada o banheiro e o closet do casal, certo? E aí com isso a gente tem um excelente quarto. Tá aí as medidas que não me deixam mentir. Qualquer coisa dá aquele pausa o vídeo, confere as medidas, que eu não vou ficar falando medida por medida, senão a gente fica aqui até amanhã de manhã, né? Então vamos continuar. A parte social da casa vai acontecer na outra perna do nosso L, e aí a gente tem algumas artimanhas aqui para que a gente evite ângulos agudos no nosso projeto. Se eu tenho essa solução em que há um ângulo no projeto, a gente tem que tomar cuidado para evitar que em algum lugar a gente tenha um ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É aquele menor de 90 graus, porque não tem ser humano que numa quina tipo essa consiga passar uma vassoura. Percebe? Se na sua casa tem um ângulo, por algum motivo que seja, e tem um cantinho com ângulo agudo, não tá bom, tá? Não é uma solução boa. A outra, tem certeza que há outras possibilidades. Evitem os ângulos agudos em projeto sob qualquer circunstância, tá? Então aqui o que a gente faz? Ó, onde a gente tem os encontros, a gente procura que eles sejam sempre bem abertos. E aí a gente tenta casar esses ângulos sempre com um ângulo reto, aqui ó, que nem a gente fazia lá na oitava série. Aqui ó, ângulo reto aqui, tá vendo? Isso é muito importante para que a gente tenha qualidade de espaço, ainda que a gente tenha uma casa angulada, tá? Uma planta angulada. Muito bem, então aqui a gente vai ter integração cozinha e sala, coisa que vocês sabem que já é comum, os nossos clientes trazem muito essa necessidade pra gente. E aí o corpo da nossa casa, que é essa área aqui, ó, ela vai ter 155 metros quadrados, ou seja, de área útil a gente tem 155 metros quadrados. Porém, a casa não é só isso. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, 5 por 6,25 de garagem, a gente tem 4 por 3,25 de área gourmet e toda essa área é coberta. Aí, pega o seu caderninho, presta atenção no que eu vou te falar agora. O que entra no cálculo de área construída? Isso é muito importante para o seu IPTU. O que entra no cálculo de área construída? Tudo aquilo que é coberto e que tem mais de 1,5 metro coberto. Pelo menos aqui em Brasília, isso vai acontecer na maioria dos lugares, mas pode ser que na sua prefeitura tenha alguma coisa diferente. Então você vai ter que estudar o Código de Edificações da sua cidade. Mas aqui em Brasília, na maioria dos lugares em que a gente faz projeto de casa, se a gente tem uma varanda que tem até 1,50 m, ela não entra no cálculo de área construída. Se tiver 1,55 m, conta tudo como área construída. Então você que decidiu fazer um monte de varanda na sua casa e que aí agora que está construído você não usa, já coloca aqui nos comentários. Porque você construiu um negócio que é só para pagar IPTU. Eu acho maravilhoso. Não tem uma cadeira na varanda. Ela tá lá, aquela varanda, ela tá lá só para pagar IPTU mesmo. Tá? Então, ó, claro que varandas são muito importantes, varandas protegem a parte interna da casa, mas a gente precisa pensar sempre no custo-benefício da construção, da manutenção
e do imposto que você vai ter que pagar em cima da área construída da sua casa, tá? Isso é um ponto muito importante. Agora, uma outra coisa muito importante é você entender que as varandas, embora tenham um custo de obra por metro quadrado mais barato do que um banheiro, por exemplo, que tende a ser uma das áreas mais caras de construção, ela precisa de estrutura. E às vezes, é o caso do nosso projeto aqui, você vai ver no 3D, a gente tem uma parte estrutural importante para a gente conseguir fazer grandes vãos nessa varanda. Repara, ó, eu tenho um pilar aqui e eu vou ter um outro apoio bem aqui. Esse vão aqui, ó, tem 16 metros. Eu vou conseguir fazer um apoio aqui, ó, mas isso não vem ao caso, é bem estrutural mesmo. Mas para eu ter isso aqui dessa forma, eu preciso ter uma estrutura em concreto considerável. E aí, mesmo que eu não tenha aqui muito revestimento, mesmo que eu não tenha muita parede, a gente tem uma estrutura mais pesada aqui. E aí isso pode subir o preço da construção. E aí, no final das contas, a gente acaba equivalendo. Por isso que, no geral, a gente calcula o preço por metro quadrado de construção para a casa como um todo. Seja a parte de varanda, seja a parte de banheiro, seja a parte de quarto, tá? Porque muitas vezes a gente acaba equivalendo em função da estrutura, dos acabamentos e tudo mais. Vai ficar muito claro agora, presta atenção nas imagens, ó. A gente tem uma casa térrea, a gente tem uma casa em terreno plano, e isso faz com que a gente tenha uma casa muito mais econômica. Então, presta atenção, se você está neste momento de decidir, de comprar um terreno, alguma coisa do tipo, entenda o seguinte, quanto mais plano o terreno, mais barata a construção. Ai, Mira, só que acontece que o terreno inclinado que eu vi aqui é muito mais barato do que o terreno plano. Ok, mas entenda que pode ser que se equivalha o preço terreno mais construção se você tiver uma fundação muito cara. Se o seu terreno é muito assim, a gente tem uma fundação muito cara para conseguir fazer a sua casa, tá? Então, cuidado ao decidir por um terreno mais barato porque ele é muito inclinado, a fundação vai ser mais cara. Por isso, a ideia é, a gente tem uma casa plana, inclusive a fundação dessa casa vai ser radier, para você que não sabe o que isso significa, é uma fundação que não é profunda. A gente faz uma compactação do solo e faz a Alicinha vai colocar aqui a imagem para você ver, e a gente faz uma grande laje de piso. Essa laje de piso, estou falando aqui, ó, de forma muito simplória, tá? Mas essa lajona de piso, ela é a própria fundação da casa. Mas isso não pode ser feito para estruturas muito pesadas. Isso tem que ser feito, o cálculo disso tem que ser feito por um engenheiro calculista. Não é a sua arquiteta que vai dizer se é fundação profunda ou se é radier, tá? Isso aqui já foi atestado pelos nossos parceiros engenheiros que vão fazer o projeto estrutural. E aí a gente tem, então, uma fundação mais barata, a gente tem uma casa térrea que evita escada. Uma vez que a gente evita escada, a gente evita multiplicação de áreas, porque a gente não só gasta a área com a escada, mas a gente acaba tendo que multiplicar algumas funções para que a vida seja funcional. Então, você não precisa, toda vez que eu vou pegar um copo d'água, eu tenho que descer a escada para pegar água. Não, a gente faz uma copa lá em cima. Só que isso significa multiplicação de áreas. Se você quer uma casa mais acessível, mais econômica, mais rápida de ser executada, considere uma casa térrea. E veja, ela pode ser muito graciosa. O que a gente fez para que ela não fique uma coisa sem graça? A área, ó, volta aqui para mim na planta. Toda a área social da casa tem um pé direito mais alto do que o pé direito dos quartos. Nos quartos a gente tem 3 metros de pé direito e na sala a gente vai chegar a 3,80 metros. Eu vou botar aqui na tela, que eu não lembro de cor. Alicinha, bota aqui pra mim. Essa é a altura da sala. Mas tem uma coisa muito importante para te falar. Se você quer um pé direito muito mais alto, entenda o seguinte, se você aumentar o pé direito de 3 para 3,20, você tem um aumento no gasto da obra que ele não é proporcional só com esses 20 centímetros. Por quê? Porque o padrão das escoras é de 3 metros. O que é escora? É aquilo que sustenta a laje para que ela seja concretada. Se a gente aumenta isso para 3,20 ou 3,90, a gente vai ter praticamente o mesmo custo de execução dessa laje por conta dessas escoras. Então, ou você aumenta com muita certeza de que isso vai fazer muita diferença, ou você mantém os 3 metros, vai ser mais econômico, tá? Lembre-se disso.
No máximo 3 metros. Se você está segurando na unha o orçamento da sua casa, você não me faça essa casa com 3,10 metros de pé direito, que é um desperdício. 3 metros, tá? Por isso, gente, quando a gente faz um projeto para o nosso cliente, a gente não olha só para a solução estética, mas que modéstia à parte. Né? Tá tão simpática essa casa, tô tão apaixonada. Mas não é só isso, tem todas essas questões técnicas também. A primeira coisa que a gente pergunta para os nossos clientes é quantos clientes têm para investir na casa. Qual é o seu budget? Porque a gente vai produzir um projeto que caiba nesse valor. E é muito importante que a gente tenha isso tudo alinhado, para que a gente não faça uma casa que não pode nunca ser executada porque ela ficou do tamanho do sonho, mas muito mais cara do que a sua realidade. A gente tem que alinhar um sonho com o bolso. E é isso que a gente faz aqui no Estúdio M4. Esse projeto está em desenvolvimento, toda a parte de interiores ainda não foi desenvolvida. Se você quiser ver, o que você quiser ver primeiro, já coloca aqui nos comentários, que a gente está entrando em produção. O ambiente que você quiser ver, já coloca aqui nos comentários, porque a gente vai destrinchar essa casa inteira. Que um detalhe muito interessante, essa estrutura que a gente tem aqui no quarto, que gera essa volumetria importante na fachada, ela não está aqui à toa. Nunca a gente tem uma solução à toa no projeto. Ela tem duas funções. A primeira é proteger o nosso quarto da insolação da manhã, que o solzinho da manhã é gostoso? É gostoso, mas fica ali recebendo o sol diretamente no seu quarto das 6 da manhã às 9, pra você ver uma coisa, você não fica quente. Então, o que a gente faz? Essa solução aqui, ela vai criar esse anteparo. A gente já tem essa solução nessa casa que você já viu várias vezes aqui no canal. Então, a gente repetiu essa solução aqui, mas essa solução aqui é um pouquinho diferente da casa da Claraboia. A gente jogou esse volume para fora na casa da Claraboia e aqui a gente incorporou esse volume dentro do quarto. Aqui dentro do quarto, a gente vai ter um delicioso banquinho para fazer uma leitura, para sentar em um cantinho para ficar vendo a piscina. Ai, que gostoso! Então, isso ainda não está projetado, mas será, e você pode pedir, é só colocar nos comentários. Só que não adianta colocar nos comentários e não se inscrever no canal. Por quê? Porque aí você não sabe quando vai chegar esse vídeo. Exato. Se você se inscreve no canal, acontece uma coisa miraculosa, que é, chega no seu telefone a notificação. O Estúdio M4 botou aquele vídeo que você queria ver. Aparece desse jeitinho no seu celular. Experimenta. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra você ver só. Se você quer saber mais sobre essa casa ou sobre as casas que a gente faz no Estúdio M4, já coloca aqui embaixo o que você quer. Porque aqui a gente faz o quê? A gente atende os pedidos dos primos. Quer ver alguma coisa específica? Quer que eu fale mais sobre algum custo-benefício? Do que? Qual parte? Coloca aqui nos comentários que eu preparo o vídeo para você. Fazer vídeo com os valores nunca é uma coisa simplória, então eu preciso saber o que você quer para eu poder trazer os valores, combinado? E para você que está desde o começo do vídeo reparando o tanto que a minha camiseta é linda e o tanto que esse nome é diferente, gente, o que seria a Ludra? A Ludra é uma constelação que desde 1943 serve para medir o brilho de outras estrelas. É exatamente isso que eu faço. Eu sou a referência para medir o brilho dos meus mentorados. A Ludra é a minha mentoria para arquitetos, designers de interiores e engenheiros e ela pode estar aberta agora. Se você está assistindo esse vídeo em tempo real, não tá não. Nem cria muita expectativa, é só em setembro, tá? Mas vai que você está em setembro vendo esse vídeo. Então dá uma olhadinha no link que está aqui na descrição. Se você é arquiteta, designer de interiores ou engenheiro, você precisa acompanhar o meu trabalho nesta e todas as outras redes. Inclusive nessa mesma rede aqui, chamada YouTube, tem um outro canal que tem aula toda segunda-feira para quem quer profissionalizar de verdade o seu escritório, o seu negócio de projetos, arquitetura, design de interiores. É o canal da Emira, o link está aqui embaixo. Vai lá se inscrever, assista todas as aulas. Toda segunda-feira tem aula, mas só é aula de milhões, tá? Que eu não trabalho com micharia, não. Michuruca, que eu ia falar. Micharia, não. Aqui a gente só trabalha com coisas de milhões. As aulas só ficam disponíveis por uma semana. Então corre lá. E a outra coisa importantíssima é, se você quiser um dia fazer parte das minhas estrelas, a Ludra, acompanha meu trabalho, especialmente lá no Instagram também, que aí você não corre o risco de ficar de fora de uma mentoria em que eu olho o raio-x do seu escritório por dentro e eu ajudo você, junto com um grupo de mentorados, a melhorar completamente a realidade do seu negócio, a olhar de forma profissional para o seu negócio. Combinado? Então já se inscreve aqui, estou te esperando no canal da Emira também. Por hoje é só e até a próxima. Tchau!
Aquelas, né, que começam a gravar e aí depois termina de arrumar o set. Quer dizer, absolutamente coerente. A ordem dos fatores altera o resultado e mesmo assim ela o quê? Continua não só gravando como bagunçando.